Bem-vindo aqui para um vídeo onde nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 29 de maio de 2024 e a nossa bolsa de valores ela deu mais uma deslizada. Eu vou dar uma mostrada como é que foi essa deslizada e será que esse é o momento em que ações se apresentaram para compra? Vamos dar uma olhada nisso. E como a gente pode ver, agora são 20 para 5, então a nossa bolsa ela está nesta descida. E dá até uma melhorada aqui em relação a si mesmo. No dia de hoje ela chegou a estar a 122.400 pontos, agora já está a 122.987, quase pulando para 123 mil pontos, mas de qualquer forma a descida é muito significativa. E aproveitando essa descida, nós colocamos uma ordem de compra que foi executada às 11 horas e 2 minutos da manhã desse dia 29 de maio, para que nós pudéssemos comprar aqui 77 ações do Banco Santander, o que foi executado então no mercado fracionário. Pagamos pela ação R$ 19,95. E como sempre, nossa primeira medida é fazer o registro da compra desse dia 29 de 5, pagamos R$ 12,95 e saímos aqui de 1.000 ações para 1.077 ações. E como sempre faço, eu mostro aqui o raciocínio que tinha por trás do ponto de vista do preço. Então aqui estão os preços da ação, os proventos pagos pela ação de 2018 até 2023. Mas o que me interessa aqui são só os últimos 5 anos, o que dá uma média de proventos pagos pelo Santander de R$ 1,10, quase 11 centavos. Essa é a média que ele pagou nos últimos 5 anos. Se eu dividir esse valor por 6%, e por que 6%? É o mínimo que aceito receber em proventos pelo valor que eu pago pela ação. Então, o máximo que eu pagaria por essa ação seria R$ 18,46 toda vez que eu olho para o passado. R$ 18,48 é o que eu chamo de preço teto. O mercado como um todo chama de preço teto. Mas dentro do contexto eu ainda calculo esse mesmo preço em relação ao último ano, os proventos pagos, veja que cai aqui R$17,79 e também eu faço um crescimento médio composto dos últimos anos, como está evoluindo a ação, o que dá aqueles R$ 18,21. Quando eu faço a média desses preços todos calculados, eu chego nesses R$ 18,16, que eu chamo de preço teto toda vez que eu olho para o passado. Então isso de fato aconteceu e até eu considero como o principal ou mais importante dos preços. Mas assim como se olha para o passado, também é importante dar uma olhada nas projeções, por isso que trimestralmente a gente acompanha as ações que fazem parte da carteira. Eu mostro aqui, olho do ponto de vista do cenário, do projeto e depois termino nessa tabela que é chamada de tabela de indicadores fundamentalistas. Então, com isso é possível fazer uma projeção aqui para o final do ano das receitas das intermediações financeiras do Santander de 130 bilhões e 400 milhões aproximadamente, o que pode gerar um lucro lá no final do ano de 12 bilhões 243 milhões de reais, já acertado ali em termos de valores. Com isso, considerando a possibilidade de um payout aqui de 60%, o Santander ele pode vir a pagar um provento aqui de quase 98 centavos. Se dividirmos esse provento de quase 98 por 6%, então nós vamos ter um preço teto quando nós olhamos para as nossas projeções de R$ 16,32, lembrando que nós pagamos aqui R$ 12,95 pela ação. E aqui neste quadro em azul eu trago todas essas projeções em termos de payout, em termos de lucro líquido, o que redunda em projeção de ação. Ali está arredondado, né, porque deu 0,979, então está arredondado para 0,98 centavos, que quando dividido por 6%, nos dá esses R$ 16,32 que nós vamos colocar aqui como preço teto projetado. E aqui embaixo, dentro desta célula em amarelo, está o nosso preço teto quando olhamos para o passado. Quando nós pagamos
R$ 12,50 pela ação. Veja que ela fica abaixo do nosso preço teto quando olhamos para o passado e do nosso preço teto quando olhamos para o futuro em termos de projeção. Mas além de olhar a ação do ponto de vista do preço, a gente gosta também de ver o que tinha na nossa cabeça, que é o nosso racional por conta dessa compra, e que leva em consideração o patrimônio líquido. Se eu pegar esse patrimônio líquido e dividir pelo número de ações que o Santander possui, quase 7,5 bilhões de ações, então eu vou ter um valor patrimonial por ação em R$ 15,45. Veja que eu paguei pela ação R$ 12,95. Se eu dividir esse preço da ação de R$ 12,95 pelo valor patrimonial, vai me dar aquilo que eu chamo de PVPA, ou o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,84, que me dá duas interpretações e ainda uma noção sobre o que eu estou falando. Em relação à noção, 0,84 significa que a ação que eu estou pagando ela é 84% do valor do valor patrimonial por ação da companhia, ou seja, eu estou tendo um desconto de 16% em relação ao valor patrimonial por ação. Mas agora vem as duas interpretações importantes sobre isso. Quando eu compro abaixo do valor patrimonial, o risco é muito reduzido, quase tendendo a zero, ou seja, o risco é muito baixo em comprar essa ação. E a segunda interpretação é que realmente a ação pode estar barata. Como nós vimos, comparando esse indicador com o que nós pagamos pela ação, é forte o indicativo de que pagamos barato pela ação. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 7,93, significa que, comprando a ação por R$ 12,95 e em função do lucro líquido que nós estamos estimando, nós vamos receber de volta, em função do lucro líquido. Veja bem, não é em função dos proventos, é em função do lucro líquido. Vamos receber aí em aproximadamente 8 anos, o que fica abaixo dos 9,5 que o canal aqui procura. E também, em recebendo aqueles proventos, 98 centavos aproximadamente, o nosso dividend yield fica em 7,57%, o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E esses dados todos nos mostram qual o racional que nós tínhamos por conta dessa compra, o que nós registramos aqui, porque se um dia lá na frente nós quisermos saber por que compramos aquela ação, conforme ela vai evoluindo, nós sabemos o que tinha lá por trás. Então a gente registra do dia de hoje 77 ações que foram compradas por R$ 12,95. Fica também registrado o dividend yield 7,57, mais o PL 7,93 e o PVPA 0,84. E aqui você pode ver que tem o preço teto. A gente traz o menor deles, no momento dessa compra, e veja que o preço que pagamos pela ação, R$ 12,95, é bem abaixo desse preço teto, que é o menor deles. Embora seja o projetado, o mais importante ainda é o que aconteceu no passado. Mas a gente utiliza o menor para fins de comparação em termos de preço. E terminamos aqui na nossa tabela de metas essas para os anos de 2024 a 2025, onde nós registramos então para Santander, que tem uma meta de 4.000 ações, agora 1.077, onde nós já estamos a 26,93% da meta, faltando 73% aproximadamente para a gente chegar lá. Em termos de valores, a gente tem uma meta de receber, à medida que você vai comprando aquelas ações, vai subindo essa meta. Já estamos em 3.790 aproximadamente reais, em média por mês, durante o ano de 2024. É como se nós, depois de juntar tudo e dividir por 12, recebêssemos em média esse valor durante o ano de 2024. Já recebemos aqui R$ 24.600 aproximadamente, o que nos dá aqui uma média de R$ 2.053 por mês. Estamos a 54,17% da meta. Ainda temos proventos a receber da Taesa e do Banco do Brasil agora no mês de junho, que vai fazer essa meta, eu já calculei em valores em vídeos anteriores, extrapolar até os 60% só no primeiro semestre em relação ao que nós temos de objetivo lá no final do ano. Com isso, a gente tem mais valores para recompra de ações que nós tiramos desses proventos, desse capital que nós temos, desse patrimônio que nós temos, e não precisamos tirar do nosso bolso
como por exemplo, às vezes a gente precisa tirar do salário quando se está começando os investimentos, e aqui nós não abrimos mão, inclusive, desses valores. Nós juntamos esses mais os proventos, e assim a gente gera o efeito bola de neve em relação aos proventos que temos a receber no decorrer dos anos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, mais uma vez mostrando a eficiência do nosso método, mas eu acho que o importante aqui foi o momento de compra. Essa compra aí, ela aconteceu hoje, mas já faz mais de semana que eu venho testando aqueles R$ 12,95. Se você junta essa medida que foi tomada hoje com o vídeo que eu também coloco no dia de hoje, onde eu faço uma análise mais aprofundada do mercado, eu já tinha o sentimento que Santander ia acabar batendo, ia acabar descendo a esse ponto, e pelo que eu tenho acompanhado do mercado, ainda pode ser que até apareçam novas oportunidades. Mas veja que eu não faço compras todas de uma vez. O mercado ele vem descendo, vem caindo, e eu vou fazendo essas compras aos pouquinhos, para não gastar tudo, porque se eu tivesse gasto tudo na primeira queda, veja, hoje eu não teria esses valores para investir. Quando é que ela vai parar? Não sei. Mas, aparentemente, talvez ainda tenha uma margem para descer um pouquinho mais. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.